O que são ácidos? Ácido é uma substância que, em solução aquosa, libera íons de hidrogênio H+. Estão lembrados de quando nós falamos a respeito dos íons positivo e íons com carga negativa? Nesse caso, toda substância ácida tem uma elevada concentração de íons de hidrogênio com carga positiva, ou seja, são íons que perderam elétrons. Então, esses íons que perderam elétrons são chamados de cátions. Esses íons são responsáveis por tornar a solução ácida, o que geralmente resulta em uma sensação de azedo no paladar. Todo ácido tem pH abaixo de 7. A escala de pH vai de 0 a 14. Teoricamente, o pH 7 é a água, porque é o pH neutro. Do 7 até o 0, a substância se caracteriza como uma substância ácida. E acima do 7 até o 14, a substância se caracteriza como uma substância básica ou alcalina. É a mesma coisa, guarde esse termo. Substância básica ou alcalina é a mesma coisa. Quando se fala de basicidade ou alcalinidade de uma substância, está se referindo à mesma coisa. E quando se fala de acidez, o termo acidez é mais comum para nós, então nós já sabemos do que se trata. Alguns exemplos comuns de ácidos são o ácido clorídrico, que é encontrado no nosso estômago, e o ácido acético, que é presente no vinagre. No nosso caso, nós que somos profissionais da atividade de recuperação de metais preciosos que são encontrados em sucatas e resíduos urbanos, nós podemos citar, nós usamos o ácido nítrico, o ácido clorídrico, nós usamos também o ácido sulfúrico, o ácido sulfâmico, enfim, tem uma variedade, depende muito do profissional e os métodos que ele usa, né? Mas basicamente os principais são esses: ácido clorídrico, nítrico e sulfúrico. Bem, agora nós vamos ver o que são bases. Bases ou substâncias alcalinas em química são substâncias que apresentam sabor amargo e têm um pH maior que 7. As bases podem ser classificadas como solúveis em água ou insolúveis em água. Quando uma base é dissolvida em água, ela libera íons hidroxila OH-, que podem reagir com os íons de hidrogênio H+, para formar água. Então nós vimos que os ácidos têm alta concentração de íons H+. Já as bases, ou as substâncias alcalinas, têm alta concentração de íons OH-. Quando você junta essas duas substâncias, uma substância alcalina com uma substância ácida, ocorre a formação de água. Então, quando nós falamos lá a respeito dos íons, os íons positivos são os íons que perderam elétron e os íons negativos que ganharam elétron. Agora que nós temos, então, um íon negativo, OH-, que é um ânion. As bases são frequentemente usadas em produtos de limpeza, fabricação de sabão, detergente e como ingrediente em medicamentos e produtos cosméticos. Alguns exemplos mais comuns de bases são o hidróxido de sódio, que é a soda cáustica que nós conhecemos, e o hidróxido de cálcio, que também é conhecido como cal hidratado. É muito comum e inclusive é muito barato, né? Você pode usar a cal hidratada na neutralização dos ácidos antes de fazer o descarte. Aliás, isso é recomendado. Bem, agora nós vamos falar de um assunto aparentemente mais complexo, mas fiquem tranquilos que vocês vão entender o suficiente para que isso possa ajudar vocês na atividade, na profissão. Então nós vamos falar sobre pH. O que é pH? pH é uma medida que indica a acidez ou a alcalinidade, que também significa basicidade, de uma solução aquosa. A escala do pH é uma escala numérica que varia de 0 a 14, sendo o 7 considerado o ponto neutro. Valores de pH abaixo de 7 indicam uma solução ácida, enquanto que valores acima de 7 indicam uma solução alcalina ou básica. O pH é determinado pela concentração de íons de hidrogênio H+, presentes na solução. Quanto maior a concentração de íons H+, mais ácida é a solução. E quanto menor a concentração de íons H+, mais alcalina é a solução. A escala de pH é logarítmica, o que significa que cada unidade de pH representa uma mudança de 10 vezes na concentração de íons H+. Então, o que isso quer dizer? Você tem uma substância com pH 6, vamos usar um valor inteiro, 6. E você tem uma outra com pH 5, de 6 para 5, a diferença é de 1. Então, poderia-se dizer assim, então o pH 5 é o dobro mais ácido do que o pH 6. Não, o pH 5 é 10 vezes mais ácido do que o pH 6. O pH 4 é 10 vezes mais ácido que o pH 5 e 100 vezes mais ácido do que o pH 6. E assim vai aumentando de forma logarítmica. Então, a escala de pH é logarítmica, o que significa que cada unidade de pH
representa uma mudança de 10 vezes na concentração de íons H+. Por exemplo, uma solução com pH 3 é 10 vezes mais ácida do que uma solução com pH 4. Já uma solução com pH 2 é 100 vezes mais ácida do que uma solução com pH 4, é 1000 vezes mais ácida que uma solução com pH 5, é 10.000 vezes mais ácida que a solução com pH 6. O mesmo acontece com as substâncias alcalinas. Uma substância alcalina com pH 9 é 10 vezes mais alcalina do que uma substância com pH 8. A substância com pH 10 é 100 vezes mais alcalina do que a substância com pH 8. A substância com pH 11 é 1000 vezes mais alcalina do que a substância com pH 8. Só para vocês entenderem bem isso aí. O pH é uma medida importante em diversos campos, como química, biologia, medicina e meio ambiente, pois afeta várias reações químicas, o funcionamento de enzimas e a sobrevivência de organismos vivos. Agora eu vou mostrar para vocês uma escalinha de pH para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso. Então nós temos aqui uma escala de pH. Então observem que do 0 ao 6 nós temos as soluções ácidas, aumentando a acidez nesse sentido. Ó. 6, 5, 4, aqui está aumentando a acidez. Nós temos aqui o pH 7, que são as soluções neutras, e nós temos então as soluções básicas ou alcalinas, que vão do pH acima de 7 até o 14. 7.1, 7.2, 8, enfim, tudo que for acima de 7 é uma substância básica ou substância alcalina. E essa basicidade é crescente nesse sentido. Ó. pH 14 é muito mais alcalino que pH 8. Já a acidez é crescente nesse sentido. À medida em que diminui o número correspondente ao pH, aumenta a acidez. Então, a acidez é crescente no sentido de 7 para 0. Quanto menor o número, mais ácido. Quanto maior o número, aqui nas soluções básicas, é mais alcalina. Então, pessoal, essa questão de entender o pH, entender o que é uma solução ácida, o que é uma solução alcalina, é muito importante para a nossa atividade. Então, memorizem isso, aprendam isso, pesquise, a internet está aí para ajudar, né? Vocês podem procurar um vídeo no YouTube que fale um pouquinho mais sobre isso. Isso é muito importante entender sobre isso. O que são sais? É isso que nós vamos ver agora. Sais são compostos químicos formados a partir da reação de um ácido com uma base. Olha que interessante. Em uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, o que é uma reação de neutralização? Quando você associa um ácido e uma base, essa solução vai ficar neutra. Nós vamos ter aí água e um sal. Que sal é esse? O sal vai depender dos componentes, tanto do componente ácido quanto do componente alcalino, para definir que sal é esse. Mas eu vou citar alguns exemplos, aí vocês vão entender. Então, em uma reação de neutralização entre um ácido e uma base, os íons hidrogênio H+ do ácido se combinam com os íons hidroxila OH- da base para formar molécula de água, H2O. Os íons restantes formam o sal, que é um composto iônico com uma carga elétrica neutra. Os sais podem ser encontrados naturalmente na natureza, mas também podem ser sintetizados em laboratório para diversos fins, como na indústria química, na agricultura e na produção de alimentos. O que acontece quando ocorre a associação de um ácido com uma base? Quando o ácido nítrico, por exemplo, o HNO3, é associado com o hidróxido de sódio, NaOH, que é a soda cáustica, ocorre uma reação de neutralização, que é uma reação química exotérmica. Vocês vão saber o que é uma reação exotérmica mais adiante, mas só para vocês entenderem um pouquinho, a reação exotérmica é aquela que libera calor, é aquela que quando acontece a reação, ocorre um aquecimento espontâneo, sem você acender uma chama, sem você fornecer calor, ocorre esse aquecimento. Então, é uma reação química exotérmica em que o ácido e a base reagem para produzir um sal e água. Nesse caso, os produtos nós vamos ter aqui da associação do ácido nítrico com a soda cáustica, nós vamos ter o nitrato de sódio, que é o conhecido como salitre do Chile, e a água, somente isso. Eu vou mostrar depois para vocês essa equação, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Mas o que nós vamos ter aqui é HNO3, que é o ácido nítrico, mais NaOH, que é o hidróxido de sódio. Nós vamos ter NaNO3, que é o nitrato de sódio, mais H2O, que é a água. Portanto, quando associamos ácido nítrico com hidróxido de sódio, os íons hidrogênio H+ do ácido reagem com os íons hidróxido OH- da base, formando água e sal. O nitrato de sódio é solúvel em água e pode ser obtido na forma sólida ou em solução aquosa, dependendo das condições da reação. Então, eu vou mostrar aqui duas reações de neutralização para vocês entenderem. Aqui nós temos NaOH, que é a soda cáustica, associada com HCl, que é o ácido clorídrico,
ou ácido muriático, como muitos chamam. O que nós vamos ter? Nós vamos ter, então, NaCl, que é o sal de cozinha, o cloreto de sódio, e vamos ter H2O, que é a água. Simples assim. Você pega duas substâncias extremamente agressivas, mistura as duas e elas vão ficar calminhas, calminhas, sem nenhum problema. Então nós vamos ter aqui o sal de cozinha e a água. Porém, pessoal, tem que tomar muito cuidado, porque, como eu disse, são reações exotérmicas, elas liberam calor. Então tem que ter muito cuidado nessa mistura, porque senão pode acontecer superaquecimento, explosão, respingar na pele, nos olhos principalmente, causando lesões graves. Então essa mistura tem que acontecer com muito cuidado, né, lentamente, para evitar algum tipo de acidente. Eu vou mostrar mais uma reação para vocês aqui. Aqui nessa reação química nós temos o HNO3, que é o ácido nítrico, e nós temos também a soda cáustica, que é o NaOH. Nós vamos ter aqui então, o resultado dessa mistura, nós vamos ter o NaNO3, que é nitrato de sódio, chamado salitre do Chile, e a água, tá? Mas essa associação não precisa acontecer somente com a soda, ela pode acontecer com uma barrilha, pode acontecer com uma cal hidratada, enfim, uma série de substâncias alcalinas aí.